aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto de conflitos africanos. Eu vou passar para vocês hoje os nossos próximos dois conflitos, que é a Nigéria e a Somália, tá? E eu deixei a Nigéria, pessoal, e a Somália para o final, porque eles são os dois mais importantes e os dois que mais caem no vestibular. Então, propositalmente, eu deixei eles aí para o final, para ficar mais fresquinho na cabeça de vocês, para poder conversar com mais calma numa aula dupla e apresentar para vocês os dois conflitos que são os mais cobrados nos vestibulares. O que acontece na Nigéria, envolvendo o Boko Haram, e o que acontece na Somália, envolvendo o Al-Shabaab, tá? Mas aí a gente vai conversando ao longo da aula. Pessoal, a Nigéria está aqui, né? Fica aí na costa oeste africana, faz fronteira com Togo, faz fronteira com Benin, né, com o Níger, com o Chad e também com Camarões, né? Aqui está o mapinha da Nigéria para vocês verem, né? Um país aí que tem uma grande área, né, vamos assim dizer, dentro do continente africano. É um país que conta aí com mais de 180 milhões de habitantes e é um país riquíssimo em reservas de petróleo, tá? Tem muito petróleo dentro da Nigéria e vocês vão perceber que a grande quantidade de petróleo vai estar diretamente relacionada com a grande quantidade de conflitos que acaba tendo dentro desse país, beleza? Vamos entender um pouquinho mais, então, sobre a Nigéria agora? Vamos lá? Então, olha só, a Nigéria, pessoal, é o país mais populoso da África, ela conta com cerca de 190 milhões de habitantes, e já logo de cara vocês vão saber qual que é a grande causa do motivo do conflito que envolve a Nigéria. Novamente, é um conflito religioso, pessoal, um conflito étnico-religioso, né? Você tem, então, ali muçulmanos e cristãos que acabam aí dividindo o país e que acabam, obviamente, dando margem para vários conflitos, principalmente por conta de um grupo terrorista chamado Boko Haram, que atua ali na África, mas também já está se espalhando por Chad, por Camarões, e eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre esse grupo terrorista nessa aula de hoje, tá? Então, ali na África, pessoal, você tem, então, uma grande divisão religiosa entre muçulmanos e cristãos, beleza? O norte do país, pessoal, né, ele é dominado pelos muçulmanos, tá? Predominantemente muçulmano, enquanto o sul, ele é de maioria cristã. No entanto, você encontra alguns cristãos no norte, alguns muçulmanos no sul, você encontra algumas minorias, você encontra um pouco, né, dessas minorias assim meio que misturado entre eles, e existem outras minorias religiosas dentro também da Nigéria, principalmente quando você tem aquelas minorias como aqueles que seguem religiões africanas, né, religiões mais tribais. Então existe essa divisão, né, o norte muçulmano, o sul cristão, existe essa grande divisão, e a partir disso vocês vão ver que vai desencadear um conflito muito violento, um conflito muito intenso e que também ainda não foi resolvido, tá? Os conflitos envolvendo cristãos e muçulmanos na Nigéria deixaram mais de 12 mil mortos desde 99, quando foi implantada a Sharia, que é a lei islâmica, em 12 estados do norte do país. Pessoal, o que é a Sharia? Para quem não conhece, talvez o Renan já deva ter comentado com vocês isso, provavelmente, né? A Sharia, né, ou Sharia, dependendo de como que você faz a pronúncia, ela é uma parte do Alcorão, tá? Ah, pessoal, só lembrando vocês que, por favor, caso alguém fale alguma coisa no chat, vocês me avisem por áudio, porque eu não vejo, né, o chat quando está com o PowerPoint aberto, tá? Então, por favor, vocês me avisem aí que eu fui ver que o Raul Oi, chegou Bruno. agora. Oi. Eu cheguei agora, é o Raul. Beleza, Raul, seja bem-vindo aí, cara. E aí, pessoal, a Sharia, ela é aquela parte do Alcorão que a gente poderia falar meio como se fosse o Velho Testamento na Bíblia, mal comparando, tá? Porque a Sharia é aquela parte mais tensa do Alcorão, né? O Velho Testamento é também aquela parte mais tensa da Bíblia. No entanto, a Sharia, ela acaba sendo quase que um manual de como viver
dentro do islamismo mais extremo possível, tá? Então, a Sharia, por exemplo, que ela diz, né, que não é permitido, por exemplo, né, nenhuma questão que envolva o homossexualismo, e ela precisa ser punida com morte, né? Então é por isso que homossexuais são mortos em países que seguem a Sharia. É a Sharia também que tira todos os direitos das mulheres, né? Então, todos os países africanos que seguem, todos os países muçulmanos que seguem a Sharia, é a mulher sem nenhum tipo de direito, é a mulher que não vota, é a mulher que não dirige, é a mulher que não estuda, é a mulher que é simplesmente uma mera reprodutora e tomadora de conta do lar. Então, essa parte, é a Sharia, que é a parte mais extrema do Alcorão, e que é a parte que muitos países muçulmanos acabam adotando como a conduta do país, né? Então, naquela fusão entre política e religião, nem todos os países muçulmanos seguem a Sharia. Na verdade, os países muçulmanos mais progressistas, né, eles entendem que a Sharia existe, mas que aquilo é algo, né, que foi dito, mas que não precisa ser seguido, né? Então eles entendem que o mundo mudou, que é uma outra época e que a Sharia ele é simplesmente uma parte do Alcorão que não é necessariamente aquilo que eles vão seguir. É tipo, por exemplo, aquelas partes da Bíblia que fala que tem que sacrificar o filho mais jovem lá e tal. Então é uma coisa que já rolou, mas não quer dizer que a gente vai aplicar nos dias de hoje, né? No entanto, pessoal, aqueles países, né, que são fundamentalistas islâmicos, eles adotam a Sharia dentro do sistema de governo. Então, eles usam a Sharia como sua constituição, basicamente falando, tá? E usam todo esse conjunto de comportamentos que estão dentro desse livro sagrado do Alcorão para poder delimitar aquilo que pode e o que não pode dentro da população. E como a Sharia ela é muito forte, muito agressiva e não tem abertura para absolutamente nada, ela vê, por exemplo, que quem não segue a Sharia, seja cristão ou qualquer outra religião, tá? Ou até mesmo os muçulmanos que são chamados de moderados, que são aqueles muçulmanos que não adotam a Sharia como modo de vida, eles são passíveis de punição, de torturas corporais, podendo inclusive chegar à morte, tá? Então, basicamente, a Sharia é uma forma, né? É um jeito comportamental, aonde você vai ter ali um conjunto de leis, né? Um conjunto de formas de comportamentos, aonde tudo isso vai fazer com que a população meio que tenha quase que um manual de como sobreviver, vamos assim dizer. E aí, pessoal, que mora o perigo, porque é a Sharia que deixa todas essas portas abertas para que as atrocidades aconteçam, né? É a Sharia que abre tudo isso, então, para que você tenha ali todas essas regulamentações, e é basicamente a licença que os muçulmanos extremistas, fundamentalistas, né, eles têm aí para poder fazer os ataques terroristas, para poder fazer aquele convencimento à população mais jovem, para poder trazer aí a participação para grupos extremos, para fazer os seus atos terroristas, para tirar os direitos das mulheres, para perseguir os homossexuais, para ir contra as outras religiões, inclusive os muçulmanos moderados. Então, a Sharia é essa forma de organização político-religiosa, pessoal, é essa parte do Alcorão que deixa o islâmico extremo, né? E, novamente, eu falo para vocês, a maioria dos islâmicos não seguem a Sharia, a maioria dos muçulmanos não seguem, né, a Sharia. Eles simplesmente entendem aquilo como parte do Alcorão. Então, nesse caso, né, aquela ideia, a gente já conversou sobre isso na última aula, mas aquela ideia de que todo muçulmano é terrorista, né, que muitas vezes até o próprio cinema ajuda a propagar isso, e a visão ocidental que a gente tem dos muçulmanos, que é muito errada em muitos casos, é esses muçulmanos que seguem a Sharia, que acaba, então, fazendo com que a gente tenha uma visão errada e extremista dessa galera, porque na verdade são esses muçulmanos fundamentalistas que acabam trazendo todas essas formas aí de convivência que a gente vê e acaba abominando em muitas e muitas vezes, né? Então, só para deixar claro para vocês o que é a Sharia, e ela é a lei dominante ali do norte da Nigéria, aonde você vai ter esses estados muçulmanos que acabam aplicando essa lei na prática
e por isso o extremismo fica tão, né, alastrado, o extremismo fica tão desenvolvido naquela região, beleza? E por trás desse conflito religioso, pessoal, está o petróleo, né? Está o petróleo, que obviamente é uma grande riqueza, uma grande fonte de riquezas ainda, né, do nosso mundo de hoje. E o petróleo, ele se encontra, no caso da Nigéria, ele se encontra no sul do país, né, que é onde estão os cristãos. E é por isso que os extremistas do norte, eles acabam, então, né, indo em direção ao sul para poder dominar novos territórios, para poder pegar novas terras e, no final das contas, eles querem controlar a produção de petróleo para ter uma grande fonte de renda e, assim, poder, obviamente, manter esse Estado pautado pela Sharia, né, que seria aí, com letra minúscula, esse Estado Islâmico, né? Não estou falando sobre o ISIS especificamente, mas sobre um Estado Islâmico criado ali na Nigéria. E, a partir disso, muitos ataques terroristas são feitos, muitos conflitos acabam sendo gerados por conta disso, e a ideia é realmente que essa porção norte conquiste a sua independência e depois eles consigam conquistar o sul para dominar aí toda essa parte, né, do petróleo, que é claro, obviamente, é muita riqueza. E a Nigéria, conforme eu falei para vocês, é o maior produtor de petróleo da África. E, novamente, né, pessoal, isso não significa que gere uma riqueza para o país. Infelizmente, a Nigéria ainda é um país muito pobre e que sofre com grandes problemas sociais. E é justamente nesse processo, né, de Sharia e de domínio islâmico no norte do país que surge o Boko Haram. Né, o Boko Haram, ele é um grupo terrorista, né, é um grupo radical islâmico, novamente, né, fazendo aí a ideia com vocês, né, da Sharia, que é aquilo que vai pautar as ações desse grupo de pessoas. E eles são fundamentalistas religiosos, né, pessoal? Eles aplicam aí a lei islâmica, né, ao pé da letra, né, essa parte da lei islâmica que é a Sharia, e eles combatem qualquer influência do mundo ocidental. Eles entendem que qualquer coisa que seja do mundo ocidental é corruptível, né? Então, tudo que seja do mundo ocidental precisa ser destruído, precisa ser combatido, nada que seja do mundo ocidental tem que ser preservado, porque tudo isso vai contra o islamismo, né? Tudo isso vai contra essa parte do Islã que é a Sharia, beleza? O nome Boko Haram, pessoal, significa a educação não islâmica é pecado, ou a educação ocidental é pecado, na língua Hausa, que é um idioma falado no norte do país. Então, no nome do grupo terrorista, eles estão falando tudo que é educação ocidental, ele é errado, né? E é justamente por isso, pessoal, que o Boko Haram, ele acaba atacando muitas escolas, tá? E muitas universidades dentro da Nigéria, também em Chad, em outros países, que são aquelas escolas e aquelas universidades que têm a educação ocidental. Porque dentro da Sharia, né, as escolas elas são vistas simplesmente como uma forma de você alfabetizar a galera e ensinar cada vez mais o Alcorão para as pessoas, né? Então, a escola que ensina, vamos falar, né, a história, a geografia, as linguagens, biologia, essa é uma escola ocidental, então ela tem que ser combatida. Então, o Boko Haram, ele costuma fazer muitos ataques terroristas em escola, eles invadem universidades, eles acabam atacando bastante essa parte educacional, porque eles entendem que é ali aonde as pessoas são desvirtuadas, tá certo? Então, né, a educação é atacada em vários países, né? E como vocês podem ver, é uma coisa muito perigosa, né? Porque a educação faz a galera pensar, né? Então, fica aí também essa nota de rodapé. O surgimento do Boko Haram ele aconteceu em 2002, né? Era uma seita religiosa e foi fundada pelo Mohammed Yusuf, na cidade de Maiduguri, que era a capital do estado de Borno, que é um estado que fica no norte da Nigéria. Para Yusuf e seus seguidores, a cultura ocidental reproduzida na sociedade seria a principal razão dos males do país, sendo necessária sua erradicação para combater a corrupção e o descaso das autoridades para com o povo. O atual líder do Boko Haram é o Abakbar
Shekau. Então, pessoal, o Boko Haram, ele é um grupo terrorista fundamentalista islâmico que leva a Sharia ao pé da letra, fazem qualquer combate ao mundo ocidental e eles acabam agindo principalmente na Nigéria, que é onde eles acabaram surgindo, mas eles já se espalharam por outros países, principalmente aqueles países que fazem fronteira com a Nigéria. Hoje eles estão no Níger, estão no Níger, Chad e Camarões já registram ataques terroristas do Boko Haram. E eles estão aí, né, numa grande crescente, principalmente por conta, né, dessa, vamos falar assim, dessa dureza da lei islâmica que eles adotam, que é a Sharia, e não tem negociação, né? Então, eles chegam na cidade, domina, e mesmo que você seja um muçulmano, mas seja moderado, você é passível de sofrer alguma consequência por isso, seja uma tortura ou até mesmo a morte. E aí tem um outro problema, né? Porque o Boko Haram, ele já é um aliado da Al-Qaeda, né? Então, dois grupos terroristas que já estão aí com grande vínculo, né? A Al-Qaeda atua mais no Oriente Médio, o Boko Haram fica ali na África, e esses dois grupos terroristas já têm vínculos, né? Então, eles estão aumentando aí a sua atuação e um acaba fortalecendo ao outro, né? Um acaba aí sendo a base para o outro. Então, é muito importante esse surgimento do Boko Haram, que é, entre aspas, recente, mas esse alinhamento com a Al-Qaeda já dá sinais de que esse grupo terrorista ele vai crescer cada vez mais. O principal objetivo do Boko Haram, pessoal, além de combater, né, os ocidentais, os pensamentos ocidentais deixados pela colonização britânica no país, é a construção de uma república islâmica. Então, eles querem construir como se fosse esse Estado islâmico movido pela Sharia, né, e sem qualquer contato com o mundo ocidental. Seria realmente fazer aí com que essa ideia, né, da implementação política religiosa seja chegada ao extremo, né? Quando você cria um Estado islâmico onde a Sharia é a lei que você segue, o nome que se dá a isso, pessoal, é um califado, tá? Califado, que seria esse Estado totalmente islâmico, pautado pela Sharia, onde você tem a religião e a política sendo uma coisa só, e o líder religioso é o líder político. Então é isso que o Boko Haram quer, combater qualquer lado ocidental, qualquer evidência ocidental e implementar aí esse Estado islâmico baseado na Sharia. O grupo terrorista utiliza muitos métodos radicais, né, incluindo a realização de atentados, sequestros, para poder realizar os seus avanços territoriais. O Boko Haram, pessoal, ele tem uma prática de ação muito, assim, muito específica e que é uma forma de arrecadar dinheiro, na verdade, tá? Que eles acabam pegando mulheres, tá? E no caso, mulheres, né, não islâmicas ou islâmicas moderadas, e eles aí que eles fazem? Eles raptam, né, eles sequestram as mulheres e depois eles revendem as mulheres como escravas sexuais, tá? Eles arrecadam muito dinheiro fazendo isso. Tanto é que em 2014, isso foi notícia no mundo todo, não sei se vocês vão lembrar, mas eles invadiram, né? Eles invadiram um vilarejo lá na Nigéria, chegaram lá numa escola, numa universidade, era numa escola que ficava próxima a uma universidade, e os caras captaram quase 300 mulheres, quase 300, né? E essas mulheres foram depois vendidas, né? Leiloadas como escravas sexuais, e foram vendidas a um preço médio de 12, a um preço médio de, né, aqui faltou, $12.000, tá? Faltou o mil ali. E aí eles revendem essas mulheres, né? E obviamente são compradas por diversas pessoas. Eles anunciaram na internet, para você ter uma noção, né? Era na internet que eles estavam vendendo essas mulheres. E aí eles usam, né, essa grana desses sequestros, eles usam a grana dessa venda de mulheres para poder fazer aí, né, para poder ter
a base, né, a grana para poder continuar lutando e implementando aí os seus ideais. Essa notícia foi muito forte em 2014, porque eles realmente estavam leiloando as mulheres na internet. Tem até saíram várias reportagens na época sobre isso e foi muito forte, né? Porque eles assim não tem nenhum tipo de pudor, em momento algum eles acham que isso é uma coisa errada. Pelo contrário, eles acham que eles estão, né, fazendo certo, porque aquelas mulheres são impuras, são mulheres com pensamentos ocidentais e eles leiloam mulheres na internet, né? Então é um absurdo. O grupo já tomou boa parte do território da Nigéria, principalmente nas áreas do norte e nordeste, né? Os milhares de combatentes e militantes do Boko Haram vêm lutando não tão somente contra as tropas do governo da Nigéria, mas também contra o apoio de outros países, como o Chad e o Níger, que acabaram aí fazendo ações contra o Boko Haram. O líder, né, Abu Bakr, ele jurou, inclusive, uma lealdade a outro grupo terrorista radical, o Estado Islâmico. Então, veja, está se formando uma aliança entre grupos terroristas, Boko Haram, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, porque, literalmente falando, essa galera está se juntando e eles estão aí se fortalecendo, né? Estão se fortalecendo. E tudo isso vai ter reflexos altamente negativos, com certeza, porque esse fortalecimento vai fazer com que esses terroristas, esses extremistas, acabem cada vez mais tendo base de sustentação um para o outro, tá? É muito tenso, pessoal, a relação da Nigéria, é muito complexo o que acontece lá, principalmente com a atuação do Boko Haram, que é violentíssimo, né? Homossexuais são mortos, né? São apedrejados em praça pública, mulheres são perseguidas, então é uma situação muito, muito complexa mesmo, e é aquela velha história, né? Imagina só se um grupo terrorista chega num país europeu ou nos Estados Unidos, sequestra 300 mulheres e vende na internet. Meu, o mundo ia parar. Mas como aconteceu na Nigéria, né? Então a gente basicamente fala um pouquinho sobre isso, ou pior ainda, né? Nem fala nada sobre isso. Talvez alguns de vocês nem soubessem aí, né, que isso aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um videozinho sobre o Boko Haram, para vocês verem um pouquinho mais sobre eles. A gente puxa um assunto que é internacional, mas interessa a todo mundo. O governo da Nigéria fez um alerta, viu, para recrutar novos membros extremistas do grupo Boko Haram. Tem concedido empréstimos a jovens para obrigá-los a fazer parte do grupo. O extremismo religioso é um dos maiores desafios que a Nigéria e o mundo todo enfrentam hoje. Na entrevista da semana, a gente foi conversar com o arcebispo de Jos, na Nigéria, Dom Ignatius Kaigama. Ele tenta chamar a atenção do mundo para os problemas que a Nigéria enfrenta. Quais são os principais problemas sociais que a Nigéria enfrenta hoje? There are two main ones. São dois os problemas principais. O problema do grupo extremista Boko Haram, que é um grupo fundamentalista islâmico, com o objetivo de implementar o islamismo à força. Eles são uma grande preocupação, especialmente no nordeste da Nigéria. E temos também o problema da corrupção, e esses problemas andam juntos. But when you allow corruption, quando você permite a corrupção, ela arruína tudo. A corrupção gera outros problemas sociais. Grupos extremistas como o Boko Haram não podem ser controlados, não podem ser... Porque é internacional. A gente puxa uma... Vocês não falaram no áudio, pessoal? Eu não vi que não estava compartilhando. Eu acabei de mandar. Eu vi agora, Gá, por isso que eu vi. Assunto que é internacional, mas interessa a todo mundo. O governo da Nigéria fez um alerta, viu, para recrutar novos membros extremistas do grupo Boko Haram. Tem concedido empréstimos a jovens para obrigá-los a fazer parte do grupo. O extremismo religioso é um dos maiores desafios que a Nigéria e o mundo todo enfrentam hoje. Na entrevista da semana, a gente foi conversar com o arcebispo de Jos, na Nigéria, Dom Ignatius Kaigama. Ele tenta chamar a atenção do mundo para os problemas que a Nigéria enfrenta. Quais são os principais problemas sociais que a Nigéria enfrenta hoje? there are two main ones. São dois os problemas principais. O problema do grupo extremista Boko Haram, que é um grupo fundamentalista islâmico, com o objetivo de implementar o islamismo à força. Eles são uma grande preocupação, especialmente no nordeste da Nigéria. E temos também o problema da corrupção, e esses problemas andam juntos. But when you allow corruption,
Quando você permite a corrupção, ela arruína tudo. A corrupção gera outros problemas sociais. Grupos extremistas como o Boko Haram não podem ser controlados, não podem ser combatidos com sucesso quando alguns membros do grupo usam de maneira corrupta os recursos disponíveis para essa finalidade. Até agora, o Boko Haram foi capaz de conquistar territórios, que eles transformaram no que chamam de califado. Eles fizeram isso de maneira bem-sucedida e até hastearam sua bandeira nesses territórios. Como consequência, muita gente perdeu suas casas, muitos cristãos perderam suas paróquias e tiveram que fugir, viraram deslocados, o que é outro problema para a Nigéria. Muitos foram mortos, muitos tiveram que fugir. Como a comunidade internacional tem olhado para esse problema? Quando o Boko Haram estava intensificando os ataques, eu questionei o que a comunidade internacional está fazendo. Eu vi que era como um câncer e disse que iria se espalhar. É uma doença. E aconteceu. Gradualmente, Boko Haram começou a se mover para Camarões, para o Chad, para o Níger, para o Mali, se espalhou. Quando houve os ataques em Paris, infelizmente muita gente foi morta. Mas 2 semanas antes, houve um terrível ataque em Baga, na Nigéria. E 2.000 pessoas foram mortas. Mas não havia nem informação suficiente na imprensa para levar a uma ação da comunidade internacional. Em Paris, nós vimos demonstrações maravilhosas de solidariedade, ação de chefes de Estado e altos membros de vários governos que queriam acabar com o terrorismo, queriam tomar passos decisivos para frear a ação dos terroristas, o que é ótimo. Mas aí nós nos perguntamos, por que na França e não na Nigéria? Por que em Paris e não em Baga? Nós gostaríamos de ver uma abordagem coletiva e compreensiva disso, porque aí, quando uma parte do mundo está sofrendo por ações do terrorismo, o resto do mundo está agindo junto. Eu acho que essa negligência e esse esquecimento de algumas partes do mundo são o que mantém o problema. Há necessidade de mais solidariedade internacional e um maior entendimento das situações. Não histórias que você ouve, mas fatos concretos que reflitam a realidade. Isso é muito importante. Quando nós entendemos a situação e captamos o que está por trás dela, aí podemos encontrar soluções juntos. E juntos podemos superar o terrorismo, podemos superar a corrupção, podemos superar a pobreza, doenças e todos os males que afetam as pessoas. Então vocês vejam aí, pessoal, que a atuação do Boko Haram, ela é realmente muito significativa na Nigéria, né? Ela é muito forte ali no país, já está se espalhando para outros países, e é aquela velha história, né? A hipocrisia que a gente vê e acaba, eu pelo menos acabo ficando assim, putaço mesmo com essas coisas, onde, né, as vidas humanas, elas têm que ser preservadas, mas algumas vidas são mais importantes do que outras, né? Então, quando estava tendo aqueles ataques terroristas na Europa, que a gente viu há, sei lá, 2, 3 anos, né? Não que a gente não se sensibilize, né? É claro que a gente se sensibiliza, óbvio. No entanto, eu falo para vocês, é uma questão assim que não faz muito a minha cabeça, porque você sabe, porque a gente tem, né, vários exemplos ali de outros países. E, desculpa, a gente caiu aqui. E a gente tem vários exemplos de outros países, né, que vão aí, que vão acabar passando por ataques terroristas muito, muito piores e que vão aí, né, também fazer com que essas vidas não sejam aí tão preservadas quanto outras vidas, tá certo? Beleza, Felipe, eu vou continuar a matéria aqui, cara. Eu pedi pro... deixa eu ver aqui. Agora que eu vi sua mensagem. Beleza, tranquilo. Então tá. Fiquem aí à vontade, beleza? Fiquem à vontade. E aí, né, aproveitando que a gente está falando ainda sobre o Boko Haram, pessoal, e também sobre, né, sobre esse ataque, sobre essa forma, né, de organização, eu deixei vários vídeos para vocês nos slides. Eu não vou passar todos, né, porque a gente tem aí, não temos muito tempo, né, para poder falar sobre os conflitos, né, da forma assim, né, com bastante calma, mas eu queria... Então eu deixo para vocês assistirem depois, tá? Com mais calma, com mais tranquilidade, mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse videozinho aqui, ó.
Autoridades locais anunciarão nesta terça. Deixa eu pegar o link correto aqui. É uma animação que foi feita, tá? Contando uma história real de uma mulher que acabou aí escapando do Boko Haram. E aí ela conta um pouquinho aí sobre como foi isso, tá? Então não dá para não mostrar para vocês esse videozinho. É curtinho, pessoal, tem 6 minutinhos. Dá só uma olhada. This is what Boko Haram told me. If you really want to get to paradise, this, they say, is such an easy thing to do. It goes against everything in the society that we live in. Children as young as 5 are strapped with explosives and sent into mosques, sent into markets and into homes. Some are actually sent back into their own homes. And the idea is to really strike out in any way that they can, just to continue this carnage, this horror. They didn't even have guns. And at first, I had no idea they were Boko Haram fighters. These young men were inspired by the ideology and the rhetoric of Boko Haram. We haven't seen a single female suicide bomber that has offered herself up for a suicide mission. They give you a choice. Marry a fighter or go on a mission. I told them I don't want to marry because I'm still too young. The older girls tell us they don't care how old you are. If you marry one of them, they will go to you for private affairs day and night. It's an incentive for their young men to remain in the group if they can get them wives. So they form these family units within the movement. And a lot of the girls who reject the offer of marriage are sent on missions. They were brainwashing them and telling them, you're doing this for Allah and you're going to go straight to heaven and all this stuff. They were also being told that if you don't do it, we're going to kill you. I just like the normal Quran and Hadith teaching. I find their teachings hard to follow. But even though I don't understand properly, I don't think that killing someone could ever be a lawful act. A lot of people have not had much education of any kind, whether it's Western or Islamic. Learning about the Quran doesn't mean that you're learning about Islam, because it's teaching them the Quran in isolation of everything else. And the rest of the teaching is ideology. When your time comes, they tell you to look for a place filled with non-believers, like a church or a crowded marketplace. And when you detonate your bomb, they say you'll enter paradise. On my way into town, I decided to ask the first people I met to untie the vest. But the first people I met were also members of Boko Haram. I spent a month with another group of fighters in a different camp
And just as before, I refused to marry. They tied their own bomb on me and sent me right back out. This time, I ran. If I was caught again, I thought that I would surely be killed. I ran and ran. And when I stopped, I found myself on a farm. I asked the farmers to help me take off the vest and to throw it back into the forest. But they were afraid of me. There's nobody in the Northeast that has not had some experience with Boko Haram, whether directly or indirectly. Almost nobody. Most people have lost somebody as a result of Boko Haram. I think they look at the act rather than the girl, and they think, well, this is a young person who is willing to eliminate our whole community. How can we then take her back? These are kids, first of all, and these are victims. So you're taken against your will. You've lived with these people in horrendous conditions, away from your parents, guardians, everybody you know. Then you're strapped with explosives. You come back to the community, and by the grace of God, it doesn't go off. And now the community rejects you. It's very, very sad. Pois é, pessoal, esse é o modo aí, né, o modus operandi aí do Boko Haram e acaba aí, né, sendo a forma como eles encontram de fazer vou colocar em prática as suas ideias, né. Então, essa é a história real, né, de uma menina que conseguiu fugir, sobreviver, e olha que absurdo, né, depois que ela volta, ela ainda é mal recebida, né, porque não entende, por exemplo, que ela foi contra a vontade, enfim, é uma situação muito complexa, né. E a gente não fica sabendo disso, a gente mal sabe informações sobre isso, né? A gente não tem acesso a esse tipo de informação, ou então falta informações sobre isso, né? Falta divulgação sobre isso. Por isso que às vezes eu acho que esse combate ao terrorismo e essa hipersensibilização é uma puta hipocrisia, né? Porque tem coisas horríveis acontecendo no mundo e a gente, sei lá, nem se liga nisso, né? Da forma como a gente tem que se ligar mesmo, né? Mas por isso que eu acho que a matéria da geografia é tão importante para isso também, né? Para fazer vocês conhecerem, para fazer vocês entenderem, para abrir os olhos de vocês para uma outra realidade, para contar para vocês coisas que vocês nunca ouviram na vida. Por isso que é tão importante não somente essa matéria, pessoal, mas é importante a gente olhar para a educação como um todo, né? Para a formação total da pessoa, né? Para a formação geral da pessoa. Porque daí é a partir de aulas como essa que você sabe uma realidade que talvez você nunca tenha ouvido falar, você tem contato com histórias que você jamais ouviria e você conhece, entre aspas, né, situações, conhece pessoas que acabam aí tendo uma vida completamente diferente da nossa e são pessoas que habitam, né, o mesmo planeta que a gente. São mundos completamente diferentes, né? Enfim, é isso que o que rola na Nigéria, tá certo? Com o grupo fundamentalista islâmico Boko Haram e é esse conflito que se desenrola até os dias de hoje, beleza? Sobre a parte da Nigéria, pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ficou bem explicadinho para vocês aí a parte da Nigéria? Tudo beleza?